Ai, mãe, esquecemos a carteira, de novo. Minha filha riu quando a conta de R$ 1.200 chegou na mesa, até eu me levantar calmamente e dizer: que curioso, desta vez, eu também esqueci a minha. Vocês precisam ver a cara que ela fez. 42 anos nas costas, casada, com 2 filhos, e naquele momento pareceu uma criança de 5 anos que acabou de descobrir que o Papai Noel não existe. O genro dela ficou vermelho que nem pimentão, mexendo no bolso da calça como se fosse fazer mágica aparecer dinheiro ali. Mas eu não estava nem um pouco nervosa. Pelo contrário, estava mais calma do que havia ficado em anos. Sabe por quê? Porque depois de décadas sendo a carteira ambulante da família, eu finalmente havia descoberto algo que mudou tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles achavam que eu era apenas uma mãe boba, aposentada, que não tinha mais nada para fazer da vida além de pagar as contas deles. Que eu estava ali só esperando ser útil, esperando ser necessária. Mas o que eles não sabiam é que eu havia planejado aquele momento por meses. Cada detalhe, cada palavra, cada consequência. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa, porque o que aconteceu depois daquele jantar foi apenas o começo da maior reviravolta que minha família já viu. E garanto que quando vocês souberem o que eu descobri sobre mim mesma, sobre o que eu realmente valia, vão entender porque aquela noite mudou a vida de todos nós para sempre. Meu nome é Elvira, tenho 63 anos e durante os últimos 20 anos da minha vida, eu fui a mulher mais besta que vocês podem imaginar. E olha que eu pensava que estava sendo apenas uma boa mãe. Tudo começou quando minha única filha, a Patrícia, se casou com o Roberto. Ela tinha 22 anos na época, ele 25, e eu estava nas nuvens. Finalmente, minha menina havia encontrado alguém para cuidar dela, ou pelo menos era isso que eu pensava. Nos primeiros anos, era normal eu ajudar aqui e ali. Um dinheiro para o enxoval, uma contribuição para o apartamento pequeno que eles alugaram na zona norte de São Paulo. Eu era viúva há 5 anos. Recebia uma aposentadoria boa do meu falecido marido, que trabalhou a vida inteira numa multinacional e havia vendido nossa casa grande para morar num apartamento menor. Tinha uma reserva considerável no banco e pensava: para que guardar dinheiro se não é para ajudar os filhos? Que inocente eu era. A Patrícia engravidou do primeiro neto, o Mateus. E aí começou. Ai, mãe, você pode pagar o enxoval do bebê. A gente está meio apertado este mês. Claro que eu paguei. Carrinho, berço, roupinhas, tudo do melhor que tinha na loja. Gastei quase R$ 3.000, mas era meu primeiro neto, né? 2 anos depois veio a Amanda, minha netinha. Mesma história. Mãe, você pode ajudar com o quarto da menina? Queremos fazer tudo combinando. Mais R$ 4.000 se foram. Mas eu via aqueles rostinhos dos meus netos e meu coração derretia. O Roberto sempre foi meio esquisito comigo. Nunca foi grosseiro, mas tinha um jeito de olhar para mim como se eu fosse um banco ambulante. Quando ele chegava em casa e me via lá, já vinha com aquele sorriso falso. Oi, sogra, que bom que você veio nos visitar. Mas eu sentia que ele estava calculando quanto ia conseguir tirar de mim naquela visita. A Patrícia, coitada, acho que nem percebia. Ou percebia e fingia que não via. Ela sempre foi meio acomodada desde pequena. Na escola, se tivesse trabalho de grupo, ela esperava os outros fazerem. Se precisava de dinheiro para lanche, vinha chorar que havia esquecido a carteira. O padrão já estava estabelecido há décadas. Eu só não queria enxergar. Os anos foram passando e as ajudas foram aumentando. Começaram a me chamar para almoços e jantares em restaurantes que eu sabia que eles não podiam pagar. Sempre com a mesma desculpa. Ai, mãe, esquecemos a carteira em casa. E eu, toda boba, achando que era distração, puxava o cartão e pagava tudo. Depois começaram as compras no supermercado. Mãe, você não quer ir no Extra com a gente fazer umas comprinhas? Chegava lá, o carrinho lotado de coisa cara, produtos importados que eu nem sabia que existiam.
Na hora de pagar, mãe, você pode passar no seu cartão? A gente te paga depois. Esse depois nunca chegava. As contas da casa deles também viraram minha responsabilidade. Mãe, chegou a conta de luz e está alta este mês por causa do ar-condicionado. Mãe, o condomínio aumentou e a gente não estava esperando. Mãe, precisa trocar o pneu do carro e está caro. Eu sempre tinha uma desculpa para eles e para mim mesma. Eles estão começando a vida. Criar 2 filhos não é fácil. Eu tenho condições de ajudar, por que não ajudar? Mas a gota d'água mesmo foi quando eu percebi que eles tinham criado uma rotina ao meu redor. Toda sexta-feira era dia de jantar fora, em família. Todo sábado era dia de shopping, para os netos verem a vovó. Todo domingo era almoço na casa deles, mas eu que levava a comida pronta ou pagava o delivery. Eu estava pagando para ter uma família? Vocês acham que eu estava exagerando? Que talvez fosse só impressão minha? Eu também achava isso até começar a prestar atenção nos detalhes. E quando você começa a observar de verdade, minha gente, a realidade dói mais do que qualquer tapa na cara. A primeira coisa que me chamou a atenção foi numa ida ao shopping no sábado. Os netos queriam ir na loja de brinquedos e eu, como sempre, topei. Chegando lá, a Amanda, minha netinha de 8 anos, foi direto numa boneca de R$ 400 e falou bem assim: Vovó, a mamãe disse que você ia comprar essa boneca para mim hoje. Gente, a menina nem tinha pedido. Ela já sabia que eu ia comprar. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha danada. Aí eu perguntei: Amanda, quem disse que a vovó ia comprar? E ela, inocente como só criança sabe ser, respondeu: A mamãe e o papai conversaram ontem à noite. Eles disseram que quando a vovó vem no shopping, ela sempre compra presente para nós. Meu coração apertou. Eles estavam literalmente programando as crianças para me usar. Mas eu ainda não queria acreditar. Comprei a boneca e um carrinho para o Mateus, mais R$ 500 que se foram. Na semana seguinte, aconteceu algo que me abriu os olhos de vez. Era uma terça-feira. Eu estava em casa tranquila vendo minha novela, quando recebo uma ligação da Patrícia chorando desesperada. Mãe, você pode vir aqui urgente? Aconteceu uma coisa. Larguei tudo e corri para a casa dela achando que alguém tinha se machucado. Cheguei lá ofegante com o coração na boca. E sabe o que era? O ar-condicionado tinha pifado. Gente, ar-condicionado. Ela me fez correr desesperada, achando que era emergência médica por causa de um ar-condicionado. Mãe, com esse calor as crianças não conseguem dormir. Você pode pagar para arrumar ou comprar um novo? É só desta vez, eu prometo. Chamamos o técnico. Orçamento: R$ 1.800 para um reparo que nem garantia que ia durar. É melhor comprar um novo, disse o homem. Este aqui já deu o que tinha que dar. Lá se foram R$ 4.500 num ar-condicionado split novo. Mas a cereja do bolo foi o que eu escutei o Roberto falando no telefone enquanto os técnicos instalavam o aparelho. Ele estava lá no quintal, achando que ninguém ouvia conversando com alguém. Não, cara, não vou parcelar não. A sogra paga à vista sempre. É só chorar um pouco para ela que ela abre a carteira. Ela tem uma aposentadoria boa e um dinheiro guardado. Para que ela vai gastar se não for com a gente? Minha gente, eu gelei. Gelei mesmo. Ali eu entendi que não era amor, não era necessidade, não era nada disso. Era estratégia pura. Eles haviam transformado minha bondade numa fonte de renda. Mas o pior ainda estava por vir. Uma quinta-feira à tarde, eu estava no supermercado fazendo minhas compras quando encontrei a vizinha da Patrícia, a dona Célia. Mulher simpática, sempre conversava comigo quando eu estava na casa da minha filha. Oi, Elvira, tudo bem? Faz tempo que não te vejo por lá. Pois é, dona Célia, estive meio ocupada. Mas semana que vem passo lá. Aí ela falou uma coisa que me gelou a espinha. Que bom, porque o Roberto estava comentando outro dia que você estava meio fechada ultimamente. Ele disse que você andava reclamando de dar dinheiro para eles. Gente, eu nunca, mas nunca mesmo, havia reclamado de dar dinheiro para minha filha. Nem para ela, nem para ninguém.
Eu sempre dava de coração aberto pensando que estava ajudando. Mas eles estavam espalhando para os vizinhos que eu era uma sogra pão dura que ficava reclamando das ajudas que dava. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei a madrugada inteira pensando em cada situação, cada pedido, esqueci a carteira. Comecei a somar os gastos dos últimos 6 meses na minha cabeça e quase tive um treco. Só em jantares eu havia gastado mais de 8.000 reais. Em presentes para as crianças, outros 5.000. Contas da casa deles que eu paguei, mais 3.000. Sem contar as compras de supermercado que eu nem lembrava direito. Na sexta-feira seguinte, quando me ligaram para o jantar de sempre, decidi fazer um teste. Cheguei no restaurante e pela primeira vez perguntei: "E aí, trouxeram a carteira hoje?" O Roberto riu. "Trouxe sim, sogra, mas é só para garantia. A senhora sempre paga mesmo, né?" A senhora sempre paga mesmo. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto da noite. Não era pedido, não era favor, não era emergência. Era certeza. Eles tinham certeza de que eu sempre ia pagar, sempre ia estar ali, sempre ia abrir a carteira. E a Patrícia? Minha própria filha estava lá rindo, achando graça da brincadeira do marido. Como se fosse óbvio que a função da mãe dela era pagar as contas da família deles. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a mudar. Não era raiva ainda. Era uma tristeza profunda misturada com uma lucidez que eu nunca havia tido antes. Eu estava enxergando pela primeira vez quem realmente era importante naquela família. E não era eu. O que mudou tudo mesmo foi o meu aniversário. 63 anos, gente. Mais de 6 décadas de vida. E eu ia descobrir exatamente quanto eu valia para minha própria família. Era um domingo, dia 22 de setembro. Acordei cedo, como sempre faço, e fiquei esperando. Esperando uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa. O dia foi passando, e nada. 12:00, nada. 2 da tarde, nada. 6 da noite, nada. Às 8:30 da noite, finalmente o telefone tocou. Era a Patrícia. "Oi, mãe, tudo bem? A gente estava pensando aqui. Que tal jantar fora amanhã para comemorar seu aniversário? O Roberto encontrou um restaurante novo que dizem que é muito bom." Gente, eles tinham esquecido completamente do meu aniversário. E quando lembraram, já vieram com a ideia de eu pagar um jantar no dia seguinte num restaurante que eles queriam conhecer. Eu desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava há anos. Não era só tristeza, era uma sensação de vazio enorme. Como é que a pessoa que dedicou a vida inteira para uma filha pode ser tão irrelevante que nem o aniversário dela merece ser lembrado? Naquela noite, insone de novo, peguei meus extratos bancários dos últimos 2 anos. Sentei na mesa da cozinha com uma calculadora e comecei a somar tudo. Cada jantar, cada presente, cada conta que eu paguei, cada emergência que eu socorri. Minha gente, quando viu o resultado, quase caí da cadeira. 43.000 reais em 2 anos. 43.000! Era quase 2 anos da minha aposentadoria. Dinheiro que eu gastei achando que estava investindo em família, em amor, em momentos especiais. Mas sabe o que me deixou mais chocada? Não foi nem o valor. Foi quando eu peguei meu celular e comecei a olhar as fotos dos últimos meses. Todas as fotos dos jantares, todas as fotos dos passeios, todas as fotos dos momentos em família. Em todas elas, eu estava pagando a conta. Não tinha uma única foto onde eles tivessem me convidado genuinamente, por amor, por saudade, por querer minha companhia. Eu estava sendo convidada para ser a patrocinadora dos momentos felizes deles. E foi aí que eu lembrei de uma coisa que mudou tudo. Há 3 anos, quando meu irmão faleceu lá em Ribeirão Preto, ele me deixou uma herança que eu nunca comentei com ninguém. Uma pequena propriedade rural com 2 casas e um pedaço de terra que ele usava para plantação. Na época, eu fiquei meio perdida sem saber o que fazer com aquilo. Então simplesmente coloquei para alugar e deixei o dinheiro rendendo numa conta separada. Vocês sabem quanto estava rendendo aquela propriedade por mês? 3.500 reais limpos.
E eu nem tocava nesse dinheiro porque pensava que era para uma emergência, para o futuro, sei lá. Mas ali, naquela madrugada, olhando para os números na minha frente, eu tive uma revelação. Eu tinha condições de viver muito bem sem depender de ninguém. Eu tinha minha aposentadoria, eu tinha a renda da propriedade, eu tinha uma reserva no banco que mesmo depois de todos os gastos com eles ainda era considerável. O problema não era dinheiro. O problema era que eu havia me convencido de que minha única função na vida era ser útil para os outros. Que eu só tinha valor se estivesse pagando alguma coisa, resolvendo algum problema, sendo a solução para as necessidades de todo mundo. Naquele momento, sentada na minha cozinha às 3 da manhã, rodeada de papéis e números, eu entendi uma coisa. Eu não era importante para eles. O que era importante era a minha carteira. E sabe o que eu decidi naquela madrugada? Que ia descobrir quem era a Elvira sem ser a Elvira que paga tudo. Ia descobrir do que eu gostava, o que eu queria fazer, onde eu queria ir, sem sempre pensar primeiro nos outros. Pela primeira vez em décadas eu ia viver para mim, mas eles ainda não sabiam disso. A partir daquela noite, eu virei uma pessoa completamente diferente por dentro, mas por fora continuei sendo a mesma Elvira de sempre. E vocês não fazem ideia de como foi libertador fingir que nada havia mudado enquanto eu planejava cada movimento. Na segunda-feira seguinte ao meu aniversário esquecido, a Patrícia me ligou animadíssima. Mãe, confirmou o jantar hoje à noite? Roberto fez a reserva naquele restaurante novo, o Terraço Gourmet. Dizem que é meio carinho, mas vale a experiência. Claro, filha. Que horas nos encontramos? Ela nem percebeu que eu não demonstrei entusiasmo nenhum, nem perguntou se eu queria ir, se estava com vontade. Já dava como certo que eu estaria lá, cartão na mão, pronta para pagar a experiência deles. Enquanto me arrumava para sair, eu sorria no espelho. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo na minha cabeça. Achavam que estavam lidando com a mesma Elvira boba de sempre, quando na verdade estavam prestes a conhecer uma versão de mim que nem eu sabia que existia. Cheguei no restaurante e eles já estavam lá, estudando o cardápio. O Roberto me cumprimentou com aquele sorriso falso de sempre. Oi, sogra! Já escolheu o que vai querer? Tem uns pratos aqui que parecem uma delícia. Eu olhei o cardápio e quase ri. Entrada de R$ 40, prato principal de 80, sobremesa de 30. Para 4 pessoas, não sairia por menos de R$ 600 só de comida, sem contar a bebida. E eles estavam lá, relaxados, escolhendo as opções mais caras como se fosse natural. Mãe, vou pedir essa entrada de camarão, tá bom? E o Roberto quer experimentar esse peixe grelhado, disse a Patrícia, nem esperando minha resposta. Eu concordei com tudo, fiz minha parte de conversinha sobre os netos, perguntei sobre o trabalho deles, fingi interesse em tudo que eles falavam. Mas por dentro estava observando cada detalhe, cada comportamento, cada palavra. O Roberto pediu uma garrafa de vinho de R$ 120 para comemorar o aniversário atrasado da sogra, disse ele piscando para a Patrícia. Eles acharam engraçadíssimo. Durante o jantar, eles falaram sobre uma viagem que queriam fazer para Porto Seguro nas férias de janeiro. É um resort all-inclusive, mas está meio caro. Estamos vendo se conseguimos uma condição melhor, comentou a Patrícia, me olhando com aquela carinha de quem estava plantando uma sementinha. Antes eu já teria oferecido ajuda na hora. Quanto está custando? Deixa que eu ajudo vocês. Mas desta vez eu só disse, que legal, espero que consigam ir. Percebi que eles ficaram meio desconcertados com minha falta de oferta espontânea, mas disfarçaram bem. O tempo todo eu estava ali, presente fisicamente, mas mentalmente estava fazendo outros planos. Estava pensando na propriedade do meu irmão, naquelas 2 casas que eu nunca tinha visitado direito. Estava imaginando como seria passar uns dias lá, longe de tudo isso, descobrindo que tipo de vida eu realmente queria viver. Também estava calculando quanto dinheiro eu havia economizado apenas naquela semana por não ter emergências para socorrer. Desde domingo, quando decidi internamente que as coisas iam mudar, ninguém me ligou pedindo ajuda financeira.
Engraçado como as emergências só aparecem quando sabem que vão encontrar uma solução fácil, né? Quando a conta chegou, R$ 197 por pessoa, total de R$ 788, eu observei a cena de sempre. O Roberto fingiu procurar a carteira, a Patrícia mexeu na bolsa fazendo cara de preocupada, e os dois olharam para mim com aquele sorriso, esperando que eu resolvesse a situação. Ai, mãe, acho que esquecemos a carteira em casa de novo. Você pode passar no seu cartão? A gente acerta depois. E foi nesse momento que eu tive a ideia mais genial da minha vida. Em vez de confrontar eles ali, na frente de todo mundo, eu ia fazer algo muito mais impactante. Ia deixar eles se sentirem seguros por mais algumas semanas, continuar achando que eu era a mesma de sempre, para depois mostrar exatamente quem eu havia me tornado. Paguei a conta sorrindo, como sempre fazia. Eles ficaram aliviados e agradeceram efusivamente, como sempre faziam. Saímos do restaurante e eles me deram aqueles beijinhos de despedida como sempre davam. Mas eu já estava planejando o momento perfeito para a grande revelação. Cheguei em casa e liguei o computador. Comecei a pesquisar coisas que nunca pensei que faria. Aulas de culinária francesa numa escola cara aqui em São Paulo. Viagens para lugares que sempre tive vontade de conhecer, mas nunca me permiti ir porque estava guardando dinheiro para emergências da família. Cursos de pintura, de dança, de línguas. Descobri que existia um mundo inteiro de possibilidades esperando por mim, e eu havia passado os últimos anos fingindo que não existia. Durante 2 semanas, mantive a rotina normal. Atendia os telefonemas deles, respondia às mensagens, até paguei mais algumas coisas pequenas. Deixei que se sentissem completamente seguros de que nada havia mudado, mas por dentro eu estava planejando o dia que marcaria o fim de uma era e o começo de outra na vida da nossa família. E esse dia estava chegando. O grande dia chegou numa sexta-feira, exatamente 3 semanas depois do meu despertar. A Patrícia me ligou de manhã com a animação de sempre. Mãe, que tal jantar fora hoje? Roberto descobriu um lugar novo, um rodízio japonês que dizem que é sensacional. Fazemos às 8? Perfeito, filha. Nos vemos lá. Eu desliguei o telefone e sorri. Era a oportunidade que eu estava esperando. Não por acaso, naquela manhã eu havia ido no banco e sacado exatamente R$ 1.200 em dinheiro vivo. Coloquei numa carteira separada, uma que eles nunca haviam visto. Minha carteira de sempre ficou em casa, de propósito. Passei o dia inteiro me arrumando com um cuidado especial. Coloquei meu vestido azul marinho mais bonito, o colar de pérolas que meu marido me deu no nosso 20º aniversário de casamento, perfume importado. Queria estar impecável para aquele momento. Cheguei no restaurante pontualmente às 8. Eles já estavam lá, como sempre, folheando o cardápio e calculando quanto iam conseguir consumir sem se preocupar com o preço. Oi, mãe. Que elegante você está hoje, disse a Patrícia me beijando. Obrigada, filha. Vocês também estão lindos. O Roberto me cumprimentou com aquele sorriso calculista de sempre. Sogra, esse rodízio aqui é R$ 98 por pessoa, mas dizem que vale cada centavo. Tem sushi, sashimi, hot roll, tudo liberado. Que maravilha! Vamos aproveitar então. Durante 1h30, eu comi, conversei, ri das piadas sem graça do Roberto, ouvi a Patrícia reclamar dos professores dos netos, fingi interesse em tudo. Eles estavam relaxados, felizes, aproveitando a noite às custas da sogra boba como sempre. O Roberto até pediu uma segunda cerveja. Hoje é sexta, né, sogra? Dia de relaxar. Às 9h30, a Patrícia comentou. Mãe, esqueci de contar, conseguimos uma promoção daquele resort em Porto Seguro. São só R$ 4.500 por pessoa, com tudo incluído. Estamos pensando em fechar. Eu sorri. Que bom, filha. Espero que vocês se divirtam muito. De novo, eles ficaram esperando eu oferecer ajuda. E de novo, eu não ofereci. Percebi que começaram a ficar ligeiramente desconfortáveis. Às 10h em ponto, o garçom trouxe a conta. R$ 394 para 4 pessoas.
O Roberto nem disfarçou, nem fingiu procurar a carteira. Simplesmente olhou para mim e disse: "Sogra, como sempre, pode passar no cartão? A gente acerta depois." E foi então que aconteceu o momento que eu havia planejado por semanas. Eu peguei minha nova carteira, tirei o dinheiro que havia separado e coloquei na mesa apenas R$ 100, exatamente o valor da minha parte do jantar, incluindo os 10% do garçom. "Pronto, paguei minha parte", disse calmamente, guardando a carteira de volta na bolsa. O silêncio que se fez naquela mesa foi ensurdecedor. A Patrícia me olhou como se eu tivesse falado em chinês. O Roberto ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. "Mãe, como assim sua parte? A gente sempre..." gaguejou a Patrícia. "Sempre o quê, filha? Sempre vocês esquecem a carteira e eu pago tudo?" "Pois é, hoje eu também esqueci. Esqueci de ser boba." O Roberto tentou dar uma de esperto. "Sogra, a senhora está brincando, né? Como a gente vai pagar o resto?" E aí eu olhei bem nos olhos dele e disse a frase que mudou tudo. "Do mesmo jeito que vocês iam pagar se eu não estivesse aqui, Roberto, com o dinheiro de vocês." Gente, se tivesse caído um raio no meio daquele restaurante, não teria causado mais impacto. Eles ficaram me encarando como se eu fosse um alienígena. "Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso conosco." "A gente não trouxe dinheiro", sussurrou a Patrícia, olhando para os lados com vergonha. "E por que não trouxeram, filha? Por acaso eu avisei que ia pagar? Vocês me convidaram para jantar e não trouxeram dinheiro para pagar?" Foi aí que o Roberto mostrou quem realmente era. Ele se inclinou sobre a mesa e disse com uma voz baixa e raivosa: "A senhora não pode fazer isso. A gente sempre contou com a senhora. A senhora tem obrigação de ajudar a família." "Obrigação?" Eu repeti a palavra bem alto. "Que obrigação, Roberto? Obrigação de ser usada? Obrigação de pagar para ter uma família? Obrigação de financiar a vida boa de vocês enquanto vocês nem se lembram do meu aniversário?" A Patrícia começou a chorar. "Mãe, não fala assim. A gente não usa você." E foi aí que eu descarreguei tudo. "Não usa? Patrícia, vocês gastaram R$ 43.000 do meu dinheiro nos últimos 2 anos. 43 mil! Sabem quanto é isso? É quase 2 anos da minha aposentadoria. E vocês acham que isso é normal?" O Roberto tentou argumentar. "Mas a senhora sempre ofereceu ajuda." "Ofereci sim, nas primeiras vezes. Depois vocês criaram um sistema. Vocês me ligam sempre que precisam sair para comer, sempre esquecem a carteira, sempre tem uma emergência nova. Vocês transformaram minha bondade numa fonte de renda." A Patrícia estava soluçando. "Mãe, a gente não fez por mal." "Não fizeram por mal? Filha, vocês programaram meus próprios netos para me pedir presente toda vez que eu aparecia. Vocês espalharam para os vizinhos que eu fico reclamando de dar dinheiro para vocês, quando eu nunca reclamei de nada. Vocês esqueceram completamente do meu aniversário. E quando lembraram, foi para me convidar para pagar um jantar." O silêncio voltou. Outros clientes começaram a olhar para a nossa mesa, sentindo a tensão no ar. Eu me levantei da cadeira, peguei minha bolsa e disse: "Eu passei 63 anos da minha vida achando que meu valor estava em ser útil para os outros. Hoje eu descobri que meu valor está em ser feliz comigo mesma. E pela primeira vez em décadas eu vou viver para mim." "Mãe, não vá embora assim, pelo amor de Deus!" implorou a Patrícia. Eu parei e me virei para ela. "Filha, quando vocês me chamarem de novo, que seja porque sentem saudade de mim, porque querem minha companhia, porque me amam, não porque precisam que alguém pague a conta." E saí do restaurante deixando eles lá, com a conta de R$ 294 para resolver. Quando cheguei no estacionamento e entrei no meu carro, eu tremia das mãos. Não de arrependimento, não de medo, tremia de alívio. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia colocado meu próprio valor acima da necessidade de ser aceita. Liguei o carro e fui embora, sabendo que aquela noite havia marcado o fim da Elvira Capacho e o nascimento da Elvira que se respeitava. Vocês não fazem ideia da sensação que é acordar de manhã
e não ter que se preocupar se alguém vai ligar precisando de dinheiro. Nos primeiros dias depois daquele jantar, eu confesso que fiquei ansiosa esperando o telefone tocar, esperando eles tentarem me convencer a voltar atrás. Mas não tocou. Passaram-se 5 dias em completo silêncio. Nem ligação, nem mensagem, nem notícia dos netos. E sabe o que eu senti? Paz. Uma paz que eu não sentia há décadas. No sábado seguinte, fiz algo que não fazia há mais de 20 anos. Acordei e perguntei para mim mesma o que eu queria fazer naquele dia. Não o que a família precisava, não que problema eu tinha que resolver, não onde eu tinha que aparecer com a carteira na mão. O que eu queria. E eu queria conhecer a propriedade do meu irmão em Ribeirão Preto. Peguei o carro e dirigi até lá. Gente, quando eu vi aquelas 2 casas no meio de um terreno enorme, com árvores frutíferas, um pequeno pomar, uma horta que os inquilinos cuidavam, eu chorei. Chorei porque entendi que eu tinha um tesouro ali e nunca havia me dado ao trabalho de conhecer. A casa principal tinha 3 quartos, uma sala enorme com lareira, cozinha equipada e uma varanda que dava para um visual lindo da plantação de milho. A casa menor era um chalé charmoso com 2 quartos, perfeita para receber amigos ou simplesmente para ter como refúgio. Sentei naquela varanda, tomei um café que a esposa do caseiro fez para mim e pela primeira vez em anos me senti em casa. Em casa de verdade, não apenas num lugar onde eu pagava as contas. Na segunda-feira, me inscrevi numa escola de culinária francesa nos Jardins. Sempre tive vontade de aprender a fazer aqueles pratos sofisticados que via nos programas de TV, mas nunca me permiti gastar dinheiro comigo mesma. A mensalidade era R$ 800, menos do que eu gastava num único jantar com eles. Na terça, comprei passagens para Campos do Jordão para passar um final de semana num spa. R$ 2.000 por 3 dias, incluindo todas as refeições e tratamentos. Antes eu acharia um absurdo gastar isso comigo, mas não hesitei nem um segundo. Na quarta, me matriculei num curso de pintura em aquarela. Na quinta, comprei materiais de jardinagem para começar uma horta na minha varanda. Na sexta, agendei um corte de cabelo num salão caro que sempre tive vontade de experimentar. Em uma semana, eu gastei mais dinheiro comigo mesma do que havia gastado nos últimos 10 anos. E pela primeira vez, cada real gasto me trouxe alegria de verdade. Foi na segunda semana que a Patrícia finalmente ligou. Eu estava voltando da aula de culinária, com as mãos cheirando alho e vinho branco, porque aprendi a fazer um risoto delicioso. Oi, mãe! A voz dela estava diferente, mais humilde. Como você está? Estou bem, filha. Muito bem. Mãe, a gente precisa conversar. Você pode vir aqui em casa? Não posso hoje, tenho compromisso. E amanhã também estou ocupada. Silêncio do outro lado. Ela não estava acostumada com a mãe que tinha agenda própria. Mãe, eu queria pedir desculpas. A gente nunca parou para pensar no que estava fazendo com você. E o que vocês estavam fazendo comigo, Patrícia? A gente te usava. Usava seu carinho, sua generosidade. Transformamos você numa conta bancária ambulante. Escutar minha filha admitir isso me deixou emocionada, mas não o suficiente para voltar atrás. E por que vocês fizeram isso, filha? Porque era fácil, mãe. Era tão fácil que a gente nem questionava. Você sempre resolvia tudo, sempre pagava tudo. A gente se acostumou mal. E agora? Agora a gente está aprendendo a se virar sozinhos. Roberto arrumou um trabalho extra aos fins de semana. Eu estou vendendo doces por encomenda. A gente cancelou a viagem para Porto Seguro e está pagando nossas próprias contas. Eu sorri do outro lado da linha. Finalmente, eles estavam crescendo. Mãe, a gente sente sua falta. De verdade. Não do seu dinheiro. De você. Eu também sinto falta de vocês, filha. Principalmente dos meus netos. Eles perguntam pela vovó todo dia. Posso trazer eles para te ver no domingo? Só para um lanche da tarde na sua casa mesmo. A gente leva tudo. E foi aí que eu entendi que havia conseguido. Havia recuperado minha família de verdade, não a família que me usava.
Pode vir sim, filha. Mas eu faço o lanche. Aprendi umas receitas francesas novas que quero testar com vocês. Quando desliguei o telefone, eu estava sorrindo. Não porque eles haviam voltado, mas porque eles haviam voltado pelos motivos certos. No domingo, quando a Patrícia chegou com os netos, ela trouxe flores. Flores. Quando foi a última vez que alguém me trouxe flores, sem ser para pedir alguma coisa? Vovó, que cheiro bom! O que você está fazendo? Perguntou a Amanda, me abraçando de verdade. Brigadeiros franceses, meu amor. Aprendi numa aula de culinária. Você está fazendo aula? Perguntou o Mateus impressionado. Estou sim. Estou aprendendo muitas coisas novas. Passamos a tarde conversando de verdade. Eles me contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos. A Patrícia me mostrou fotos dos doces que estava fazendo para vender. O Roberto, quando veio me buscar no final da tarde, me cumprimentou com respeito genuíno pela primeira vez em anos. Sogra, queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquele restaurante e por tudo o que aconteceu antes também. A senhora não merecia ser tratada daquele jeito. Obrigada, Roberto. Aprecio suas desculpas. A senhora parece diferente, mais feliz. Estou mais feliz mesmo. Descobri que posso ser feliz sem precisar fazer os outros felizes primeiro. Hoje, 6 meses depois daquele jantar que mudou tudo, eu vivo uma vida completamente diferente. Passo metade do tempo na minha casa em São Paulo e metade na propriedade em Ribeirão Preto. Aprendi a fazer pratos que nem eu sabia que existiam. Pintei 3 quadros que estão pendurados na minha sala. Tenho uma horta que é meu orgulho. A família. A família está ótima. Nos vemos regularmente, mas agora é diferente. Eles me procuram porque querem minha companhia, querem saber como estou, querem dividir as novidades da vida deles comigo. Não porque precisam de alguma coisa. Eu ainda ajudo quando realmente necessário, quando é uma emergência real, não uma emergência criada para me usar. Mas agora sou eu quem decide quando, como e quanto ajudar. E sabe qual foi a maior lição de tudo isso? Que quando você se respeita, os outros também passam a te respeitar. Que amor de verdade não tem preço. E se tem preço, não é amor. Ontem mesmo, a Amanda me ligou só para dizer que me ama. Não precisava de nada, não queria nada. Só queria falar que me ama e que está com saudade. Esses momentos não têm preço, literalmente. E você que está me ouvindo até aqui, se reconheceu na minha história? Já passou ou está passando por algo parecido? Deixa eu te dizer uma coisa. Você vale muito mais do que imagina. Você merece ser amado pelo que é, não pelo que pode oferecer. O que você faria no meu lugar? Já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso? Comenta aí embaixo. Adoro ler cada história de vocês. E se esta história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a gente precisa da história de outra pessoa para encontrar coragem de mudar a nossa própria vida. Porque no final das contas, minha gente, a vida é nossa e ela só vai ser boa de verdade quando a gente decidir que merece viver para si mesmo também. Um beijo enorme para cada um de vocês e até a próxima história.